noite. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí. Agora, hoje, o combinado, em vez de fazer replay, vamos fazer o nosso planejamento para 2023 em termos de meta. Eu vou precisar da colaboração de vocês, contribuição, o que a gente pode fazer aí. E conforme o recurso, né, de cada um, vocês vão se adaptar. A planilha, depois, eu vou disponibilizar. Quem puder me ajudar na planilha, até na edição dela aqui, quem tiver mais facilidade, já conhece, depois ajuda a gente, contribui nessa parte. Eu vou pôr, então, o nome de uma, renomear aqui para WDO, que a pontuação é para WDO, e vamos fazer uma também para o mini índice. Então, renomear Win. Qual que era inicialmente a minha ideia, gente? Porque isso aqui é a ideia do Brooks, é a forma dele operar, que ele fala o seguinte: você começa com um contrato e vai fazendo um contrato à medida que seu capital vai subindo, você só busca a mesma quantidade de pontos. Então, ó, pontos por dia. Você vai se especializar em fazer determinados pontos por dia. No caso do dólar, eu acho muito factível 25 pontos por dia. Tem gente que pode pegar 150, tá? Vocês podem pegar 150, desculpa, 15 pontos por dia. Aí muda toda a estruturação aqui, você se adapta, né? Se adequa. Eu vou pôr 25 no dólar, que eu acho factível. 3 entradas que você fizer em price action, 8 pontos ali, 7, 3 entradas dá esses 25. Ah, mas uma deu errado, stop é na própria barra, vai esperar a própria barra, setups que o stop pode ficar na própria barra. Acontece, uns 2, 3, 4 por dia, setups que o stop fica na própria barra. Quem sabe gerenciar, os que estão mais avançados, sabe que não é na própria barra, é melhor segurar um pouco, aí cada um vai gerenciar conforme sua capacidade técnica. Mas, por exemplo, por que eu pus aqui com R$1.000 dá para começar? Você tem que saber quais barras específicas, você vai ter que ficar mais tempo esperando acontecer uma configuração na qual você pode arriscar, então, colocar um stop na própria barra. Agora, se você quiser arriscar algo mais, vamos supor assim, não perdeu a premissa ainda, mas o meu stop já está 15 pontos negativo, de ré, mas a premissa ainda, por exemplo, você vendeu, a premissa ainda é de queda, então compensa segurar. Qual a minha sugestão? Chegou a 25 pontos, estopa, independente de qualquer coisa. Porque se o mercado já está voltando 25 pontos, agora também, lógico, gente, 25, mas tem uma resistência em 27. Aí, pelo amor de Deus, Brooks, é por causa de 2 pontos também que você vai estopar. Não estopa no dedo, nesse contexto que eu estou falando. Vamos fazer de forma teórica e prática. Vamos supor aqui, ó, quer ver? Vamos achar um trade que stop pode ficar na própria barra. Ontem, por exemplo, deu essa queda. Estava forte aqui, ó. Quem vendeu aqui, essa tentativa de reversão de 2 barras, ó, reversão de 2 barras, poderia colocar o stop aqui mesmo na hora que caiu. Ó. Aí o cara já veio, ganhou, beleza, já deu 13 pontos. Mas vamos supor que o preço voltasse aqui em cima. Ó. Você acabar tendo que estopar ou aqui em cima, deixa eu mostrar aqui, ou aqui em cima, perdendo os mesmos 13 pontos, ou stop técnico lá em cima, 40 pontos. Já não dá para aguentar 40 pontos, né, se você estiver buscando 25 por dia. Então, os stops também vão ter que ser curtos. Aí, se você tomou stop, mais ainda vai ter que esperar um bom setup para poder fazer a entrada. Outra entrada que é na própria barra, gente. Isso aqui foi um trade grátis, de graça que o mercado deu. É esperar esse tipo de trade, ó, e não perder a oportunidade. Ó. Bandeira de baixo, topo duplo. Eu tinha saído da sala, nesse momento aqui, ó, estava desenhando esse aqui, ó. Se tiver, eu não sei se os alunos estão aí, eles são minhas testemunhas. Eu falei, ó, se fizer um movimento de 2 pernas até a média, ou 1, 2, 3 puxadas aqui, formar fundo duplo, vendam. Se o cara fez isso, eles viram depois, eles podem confirmar que eu falei isso antes de acontecer, mas era horário de almoço que eu tinha saído. Olha lá, o cara ganhou no mínimo 5, mas se ele trouxe até aqui,
ele ganhou uns 10 pontos. E o mercado chegou aí a 17, se eu não me engano, vê? O mercado lá chegou aí 11, foi até 16, ó. Mas se você pegasse aqui até 11, pronto, você já bateu 40% da sua meta no dia só nesse, fora os outros trades aqui, ó. Aqui deu trade, aqui na hora que veio a segunda vez aqui, ó, bandeira de baixa em forma de topo duplo. Na hora que veio a segunda vez, deu outra entrada aqui. Então, ou seja, e essa aqui era um setup, não era, o stop estava aqui em cima, ó. Mas é um trade que valeria a pena aqui ainda assim, na hora que veio a segunda, você teve um topo duplo aqui, não compensa pôr o stop aqui, ó. Porque você pode estar no arame farpado, você vai ser estopado facinho. O stop era aqui, ó. Olha lá, 27 pontos. Tolerável. 27 pontos. Às vezes você já até tinha feito um troquinho, quem vendeu aqui comigo já tinha feito 10 pontinhos, pelo menos. Aí você já está com 10 de gordura, beleza? Dá para arriscar esse stop de 27. Se der errado, você fica 170 negativo. 170 no dólar, 2 trades ali bem feitinho. E, de novo, deu outro trade aqui, ó. Para quem esperou trade de probabilidade dentro desses que eu explico, ensino todos os dias, aqui deu outro trade de boa probabilidade, ó. Aí, aqui, mas só que eu não entraria porque não tem. Mas se você entrasse também, era só sair na média móvel. Ganhou 4. O problema era espaço até a média que não se tinha. Agora, esse aqui foi muito bom. O mercado te ajudou, né? Deu um stop barato, 6 pontos, para buscar pelo menos os 6 também. Olha lá, aqui. E depois, de novo, ó, topo duplo, topo duplo. Então, ou seja, o mercado beneficiou. Quem pegou, deu para pegar mais uns troquinhos. Então, quem tem pouco recurso vai ter que operar desse jeito. Então, a minha ideia era essa. Você vai tentar fazer esses 25, lógico, gente, é mais ou menos, tá? Não precisa ser 25 exato. Mas esse é a nota todos os dias. Depois nós vamos incluir aqui uma coluna. Aí nós vamos pôr, por exemplo, ó, dia 2 de janeiro, dia 3 e assim por diante. Depois a gente formata direitinho e põe o dia do mês aqui, janeiro, fevereiro, são dias úteis. Para vocês verem como que isso é mágico, primeiro é o se, e o se é complexo, né? Se conseguisse todo dia fazer 25, claro que tem dia que você vai fazer mais, tem dia que vai fazer menos e tem dia que vai ter loss. Então, você perdeu um dia, perdeu 2, mas se tudo funcionasse redondinho, no mundo maravilhoso de Oz, 90 dias úteis, que dá mais ou menos 4 meses, você faria 100 mil reais, ó, partindo de 1.000. Mas aqui a gente não é betina, a gente sabe como é que é a vida real. Não dá para fazer os 25 todos os dias. Tem dia que você fez 20, você vai falar, nossa, está difícil, larga a mão, não quero me expor mais. Fica com os seus 25 por contrato. Tem dia que você vai fazer 40. Tem dia que o mercado vai, né, deslanchar, desenvolver, dar vários setups bons e que estão funcionando. Você vai fazer 40. Então, isso aqui é uma média. E você vai ficar nisso, ó, até chegar, minha opinião, cada um também gerencia do jeito que quiser. Às vezes o cara já está com 6 mil na conta, de vez em quando vai querer entrar com 2 para dar uma melhorada aqui, um upgrade. Pode fazer, ué. Se você já tiver com a capacidade técnica, leitura de mercado, condições para fazer isso, você aumenta. Mas, de forma mais automatizada aqui, para nós fazer assim, um parâmetro, a cada 5 mil você vai aumentar um contrato. Então, quando chegar a 10 mil reais de saldo, você vai operar com 2. Aí, buscando os mesmos 25. Você até no Profit, deixa aqui, ó, em vez de deixar financeiro, deixa pontos. Deixa pontos. Você vai trabalhar por dia, é pontos. Tanto no índice, quanto no dólar. Vem segundo fator. Depois, na hora que nós arrumar aqui, numerar a planilha, todo dia 15, para quem está positivo e recolhe DARF, tem recolhimento de imposto. Então, do teu saldo que vai estar aqui, você vai ter que subtrair 20%. Fora as taxas, mas as taxas eu acho que estão um pouquinho. Eu não sei que vocês fiquem fazendo scalpzinho de 1 ponto, 2 pontos.
mas no universo de 25 pontos, as taxas são insignificantes. Agora, no universo de você ficar fazendo scalp de 1 ou 2 pontos toda hora, entra e sai, busca 2 pontos, aí a taxa já fica mais caro, né? Mas vamos pensar só no imposto. A cada 15 dias vai ter que recolher, vai ter que tirar 25%, então 20%, né? 20%, 30 dias para dar um mês e meio, vai ser 30 dias úteis, mais ou menos. Chegaria nesse dia aqui, ó, 8 mil. Você já tem que tirar 1.600 de imposto, né? Aí você volta a ter 6 mil, entendeu? Aí começa o ciclo de novo. Chegou 60 dias, vamos presumir isso, né? Eu estou arredondando os dias. Você está com o saldo de 20, não, você vai estar com o saldo menor por causa que você pagou imposto outra vez. Isso que eu não sei ajustar na planilha, vai ter que ser de forma manual. Se alguém puder me ajudar nisso aí, souber mexer na planilha, que eu nunca fui de ficar fazendo planilha, né? Mas, não sei se vocês entenderam o raciocínio, né? Vamos chegar aqui na realidade nos 60 dias, como nós já subtraímos 1.600, mas vamos supor que chegou com 26, né? Conseguiu fazer um pouquinho mais, tal. Chegou nesse dia aqui, 5 mil e pouco, 5.400, é isso? De imposto. 10% é 2.600, 5.400 de imposto vai ter que recolher aqui. Então, de 5.035. Daqui, para vocês verem, já vai voltar a ter 20 mil. Então, você já volta com 4 contratos. Por que essa volta tem que acontecer? Porque a cada 5 mil reais, gente, ainda não é um número ideal. Para você entrar, assim, todo trade que aparecer de forma técnica, para você operar tranquilo, de forma monótona, sem perder ali, ficar tomando stop bobo, saindo de forma boba. Porque eu vou falar para vocês, a pior parte de operar é ter pouco dinheiro na conta. Mas também não adianta ter muito dinheiro e não souber operar. Tem os dois lados, mas eu presumo que vocês já tecnicamente vão saber o que estão fazendo. Então, vamos falar. Aí, essa parte tão gostosa. 90 dias, nós já estamos pagando imposto a terceira vez. Vamos supor que chegamos com 100 mil lá. 100 mil já vai dar 20 mil de imposto. Quero, não vejo a hora, está pagando 20 mil de imposto, né? Pelo período, né? Pelo período isso. Então, vamos lá. O que vocês acham? 25 no dólar factível, né? Eu coloquei 1.000 aqui, é factível. Minha filha começou com 1.000, conseguiu chegar a 3 em 20 dias, para depois, isso com um setup só. Na época era inside. Depois ela começou a operar outros setups. Ela deu certo, tá, paga imposto, tem os dias de loss também, pequenininho às vezes, é controlada, aprendeu o jeito que tinha que fazer. Mas eu sei que a maioria de vocês não tem, mas quem puder tem que começar já com 5 mil por contrato. Seria o ideal, você vai até ser... Ô, Leandro, Oi? o Rogério perguntou se ele pode fazer a planilha aí, eu falei para ele que ele pode fazer sim, que não tem problema não. Sim, Ele quer eu, montar a eu vou dar planilha. esse link aqui, eu vou salvar uma para mim, essa aqui, claro que a princípio eu uso essa. Mas aí eu ponho então, como fala, no Drive. Google Drive e passo o link. Então, Porque Rogério, passa para mim o seu endereço de e-mail, que aí eu ponho no Google Drive, já te dou acesso, e vou dar acesso, não sei se dá para todo mundo, eu não sei se o pessoal alguém vai avacalhar essa planilha, se todo mundo tiver acesso. Ah, não, tem gente que seja só leitor, né? tem jeito de ser só visualização. Só visualização. Mas aí o cara consegue copiar as fórmulas para ele fazer a planilha dele? Eu acho que consegue sim. Você pode baixar a planilha. Ah, ele baixa a Leandro, você planilha. pode baixar o arquivo, deixar o arquivo disponível em Excel mesmo. Tá, eu deixo o Aí, Excel. Leandro, Oi? a sugestão que eu vou dar, já adiantando, eu vou abrir mais uma coluna com relação a recolhimento de impostos. Então, a cada X dias, vai ter uma saída de caixa e vai atualizar o caixa automaticamente. E a pessoa passa a ter também até um valor
de quanto que ela está pagando de imposto até naquele dia. Vai ter abrir um campo, totalização de imposto pago até aquele dia. É uma coisa que você pode fazer, Rogério, assim, por exemplo, no primeiro dia aí ele ganhou R$ 250, certo? Já tem um imposto que já foi descontado de 1%, você pode acrescentar os 19%. E a hora que chegar no 30º dia aí, fazer a soma. Porque o dia, por exemplo, que ele perdeu, por exemplo, ele tomou um loss, aí esse loss não contabiliza, né? E se o mês for negativo, não tem imposto para pagar, mas se for positivo, aí já tem o imposto para pagar. Entendeu como que eu falei para Entendido. você? Ok. Então, beleza. Eu vou passar para o Rogério, então, depois, o link. O Rogério vai ter acesso irrestrito, então, para ele poder ajustar da melhor forma que, né, ajude a gente aí. Aos demais, eu vou, à medida que vocês for me mandando um e-mail, vocês vão pedir a solicitação de acesso. Eu vou liberar só como leitor, né? Para vocês só poderem ler a planilha, para assim, não ter alguém que, ainda que seja acidentalmente, estrague a planilha. Aí é só baixar, você baixa a planilha, e aí você ajusta para o seu jeito. Você vai pôr aqui, eu quero só buscar 20 pontos por dia no dólar. Aí você ajusta para o seu jeito. Eu vou buscar 15, né? Tem gente que... E a mesma coisa índice. Índice, para vocês que operam índice, tem alguém consistente? Qual número que vocês acham factível? Uns 500 pontos é factível todo dia? Independente, é que o índice é muito volátil, né? Tem dia que faz 4.000 pontos, dá para você pegar uns 1.000 daquilo. Mas um dia mediano, que é uns 1.500, pontos que o índice faz, se você fizer uns 2 trades de 300 pontos, dá para fazer 500 pontos, né? No índice. Aí como é que eu remudo aqui o cálculo? Eu tinha posto no dólar... É isso aqui, vezes 10. No índice é vezes 0,2. Isso, 0,2, 20 centavos Isso. por ponto. Aí ele ganha 500. Beleza. Vai ser aqui que eu vou ter que alterar e puxar para baixo, né? Vírgula 02. Eu faço esse. Aí puxo isso aqui, né? Até lá embaixo. Aqui que é padrão. Por que já diz... tá. Aí aqui começa com 500. Por que? Puxa ele para baixo. Puxa ele para baixo. Seleciona os dois e puxa para baixo. Isso, vai embora. Aqui que está errado alguma coisa. Referência não existe. esse aqui primeiro. Eu tenho 1.000, ganhei 500 pontos. Beleza. Acho que é isso mesmo, né? Só as numeração aqui que depois vai ter que mudar. Ele vai ficar com apesar que o índice pode ser até 4.000, né? Depois tem que definir isso aí. Como o índice é mais leve, e o cara também não precisa buscar 100. No índice não dá para fazer uns R$200, aí seria 1.000 pontos, né? Mas assim, no começo, eu acho que 500 pontos já é bem... É a mesma coisa os 25 pontos, Lê, do dólar. Porque para a gente fazer 25 pontos no dólar, assim, tem hora que é fácil, tem hora que não é tão fácil. Beleza. E no índice também é a mesma coisa, cara. O índice também é fácil, mas também é fácil perder, né? É fácil perder. Se ele, por exemplo, se ele der um retorno aí, 500 pontos aí, ele de loss aí, rapidez. Ele te tira e depois vai a favor. Então acaba que você tem que suportar uma oscilação maior, né? Então, por exemplo, mas com R$5.000, o sujeito pode... Aí eu acho que já pode passar para 2 contratos. Porque o que acontece? Você vai gastar, para você fazer R$5.000, aí você vai gastar quantos dias? 40 dias úteis no índice. 40 dias úteis.
Tá, eu acho que é factível pelo seguinte, porque assim, os primeiros dias a gente vai ficar com medo, é, esse trem não vai, aí de repente vai lá 300, para, 200, 100 pontos e volta, aí tem assim, até a pessoa acostumar com o balanço dele, esses eu acho, 40 dias, na minha opinião, acho que já tá legal, aí já dá para passar. Porque aí a pessoa vai adquirindo confiança para buscar os 500 pontos. Se alguém tiver alguma outra opinião aí. Aqui, ó, alguém me mandou isso aqui agora, que ele tem Ô, Leandro, foi eu que Oi. te mandei aqui no Telegram. Se você quiser usar e os participantes quiserem usar ela e complementar ela, eu acho que vai ajudar bastante. Se servir, não tem? Que eu tenho ela aqui, nunca usei, mas eu acho que é importante nesse planejamento, eu acho. É bem legal, né? O planejamento, gente, por que que funciona? Vocês pegam quais são as instituições mais lucrativas do Brasil? Das conhecidas, das tradicionais? É banco. E banco trabalha com meta. Eu trabalhei 11 anos em banco. É um negócio horrível quando você trabalha para os outros, né? Mas quando pensa para o banqueiro, é a coisa mais maravilhosa. Ele coloca a meta lá para os empregados dele, cumpriu a meta, você está no jogo. Não cumpriu meta, tchau, obrigado. Lógico, né? Eles dão chance, dá treinamento, dá várias situações. Mas, para o banqueiro, depois que estabeleceram meta, os bancários que se preocupem em bater meta, quem é gerente, principalmente, quem está em cargo de confiança, que pode ser desonerado a qualquer momento, inclusive eu tive amargo disso, é complicado para a gente. Agora, gente, eu estou trabalhando para nós aqui. E bater a meta para nós é o seguinte: tem dia que até meio-dia, já bati minha meta. Quinta-feira. Quinta-feira eu bati minha meta 10 horas da manhã, 10h10. Então, agora tem dia que não é tão fácil. Tem dia que às vezes eu estou no LOS 10h10 da manhã, aí eu tenho até meio-dia para tentar recuperar, eu fico à tarde. Mas também se o LOS for pequenininho, jogo para frente, deixo para amanhã, eu resolvo. Porque você aí está trabalhando para a gente. Mas agora, ter ali uma quantidade para você buscar, você tem que ter. Porque senão você se acomoda também. Né? Senão você deixa meio a Deus dará e a finalidade não é essa. Porque isso é uma coisa que eu vou falar, que é tirado lá do Napoleão Hill, quem pensa enriquece. Ele fala para você estabelecer quanto você quer ganhar esse ano, quanto que você planeja ter daqui a 10 anos, e ele até fala que é para escrever no papel. Você escreve no papel quanto que você vai ter, né, no fim de determinado período. Então, por isso que a planilha está aqui para a gente justamente falar. Eu planejo ter 1 milhão até dezembro do próximo ano. Chegar a 1 milhão. Então, pronto, estabeleci minha meta. Agora, depois você tem que destrinchar, porque não é tão fácil assim, né? Eu planejo ter 1 milhão, eu desejo ter 1 milhão, mas desejo sem um planejamento vira sonho, vira, como fala? Ilusão. Então, se você planeja, você tem uma meta, você vai planejar, você vai ter que ver que se deu certo até determinado período, vai replanejar, vai readequar e vai trabalhando em cima disso. Vamos lá, em cima dessa planilha aqui, só que é para índice. Não, ele tem aqui, para WDO. Leandro, Sim? sobre o índice aí, né? Recentemente está tendo uma volatilidade grande, né? Então a gente tem barra de 800 pontos, barras grandes, mas em situações normais, a volatilidade não é tão alta como foi nesses últimos meses aí, entre as eleições, né? E eu acho que talvez esse alvo aí de 500 que foi colocado, seja o ideal mesmo, né? Situações normais, né? Certo. Você está certo, é isso mesmo. O dólar, nos últimos 3, 4 anos, 3 anos, né, principalmente, eu comecei a operar mais de forma profissional nos últimos 2, passei a ser consistente no último 1, mas analisando o dólar anteriormente, ele andava 30 pontos por dia, 40. Mas de 2 anos para cá, independente de qualquer cenário, depois que ele saiu da casa dos 3,50, não sei se vocês lembram disso, foi há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás. Foi justamente quando
foi leiloado o pré-sal não, aquelas bacias de petróleo. Eu lembro só num dia o dólar deu um boom para cima. E, gente, depois disso, o dólar, mais do que nunca, ficou de 50 pontos até 150. No dia da eleição, foi 250 pontos, né, do segundo turno. 250 pontos. Isso é atípico. Mas, normal, considerem aí 80 pontos é a média do dólar, a média normal. Tem sido assim uns 2, 3 anos. Média normal de uns 80 pontos por dia. Tem dia que faz 50, menos que 50 acho que não tem, raramente, eu não lembro de um dia menos de 50, mas 80, 90, até 100 tem virado corriqueiro. Então, é factível fazer os 25. Nas últimas semanas mesmo, eu tenho batido a meta com muita facilidade. Tomei um loszinho semana passada, que foi 17 pontos. E ainda assim, nem corri atrás depois de recuperar, porque eu tinha compromisso para fazer. Mas, então, vamos juntar essas duas planilhas. Eu vou deixar por conta, então, quem que foi mesmo? Foi o Rogério. Vou dar o link dela, vou dar dessa outra aqui para ele também tirar a ideia. Tá, o Rogério? Eu te passo, então, acesso a essas duas planilhas para você tirar a ideia. Ô, Beleza. Leandro, O que mais que vocês acham relacionado à planilha, para nós partir para as próximas? Leandro, Oi. assim, falando um pouco do racional das entradas, por exemplo, em relação até à planilha que a gente está trabalhando aqui. Tipo, a gente avalia sempre aqueles vários motivos para entrar na entrada e também a questão do setup, né? Ah, qual setup está dando agora? Vai ser uma bandeira de baixa? Enfim, uma inside. A gente poderia colocar, até para fins estatísticos, mais à frente, que é bem interessante, uma coluna em que cada trade a gente colocasse assim, exemplo, por qual motivo a gente entrou naquele trade ali? A gente fez 25 pontos realizados, foi uma inside bar, foi uma bandeira de baixa, foi um topo duplo, entendeu? Quando desse tipo assim, como você faz aquelas no recap? Porque eu acharia interessante até porque sempre a gente tem aquelas estatísticas, né? De qual setup melhor, as inside bars, como, por exemplo, a sua filha mesmo, você sempre comenta que ela foi bem efetiva. Então, a gente, assim, ao final, por exemplo, de 3 meses, principalmente você, teria uma base daqueles setups que é o mais, é, como dizer assim, mais efetivo. Até para você ter, assim, sempre a certeza mais de falar, esse setup aqui é sempre mais efetivo. Esse aqui é assim, esse aqui é assado, entendeu? Seria interessante. O que você acha? Não, interessante se vocês tiverem a disciplina, o que eu já pensei nisso, isso é uma coisa que se entra em discussão. O que se entra a dificuldade disso aí, de mensurar, é o seguinte: pega uma entrada, por exemplo, ó, eu fiz essa semana e foi até a que eu tomei o loss. E aí eu desisti no mercado. É o seguinte, desisti no dia, né? Aqui deu um impulso, aqui deu uma H1, H2, aqui deu uma H3, ó. Deu uma H3, só que ela teve 13 pontos, mas para mim foi muito bom. Uma bandeira de alta, por mais que tivesse alto aqui, ó, mas também podia ser um pullback de pré-rompimento. Poderia ser, olha aqui, se você desenhar assim, olha lá, ó, o preço estava dançando aqui em cima. Então, gente, eu entrei aqui comprado, me armadilhou. Só que o comportamento do que você vai fazer aqui, cada um faz conforme o saldo da conta e do conhecimento que tem. Aqui falhou uma H3, o mercado veio, eu, por exemplo, acabei estopando aqui, porque eu não gosto de stop grande. Mas, se eu tivesse ficado revertido aqui já, na hora que aconteceu isso aqui, falhou, eu poderia ter já não tomado loss ou só esse lossinho pequeno e recuperado. E às vezes eu faço trade assim. Então, por exemplo, como é que eu vou pôr estatística disso lá, entendeu? Isso que é complicado, porque quando dá qualquer setup, dá uma inside bar. O contexto dela muda tudo. Pode mudar, né? Pode mudar na maioria das vezes. Inside bar grande, acima de 12 pontos, cara, nem entre, porque às vezes dá, beleza, mas quando não dá também, o teu loss é muito grande. O loss dela vira, você tem de 15, você já perde R$300 numa inside bar.
Ela vai romper de um lado, você vai tomar stop, vai romper do outro, você vai tomar outro stop. E às vezes, eu, no meu caso, até dobro às vezes, o loss vira R$450 por causa de uma insidezinha. Insidezinha não, né? Inside zona. Tanto que a minha filha mesmo, ela não entra em inside grande. É estabelecida até 10 pontos, independente de onde ela tiver, a inside. Agora, da inside, já no arame farpado, ó, essa inside aqui, ó, pagou. Mas eu nunca que entraria, porque já estava no arame farpado. Mas talvez a minha visão estaria errada, porque esse arame farpado também inclinado para baixo. Então, era uma falha de bandeira, né? Falhou em romper para cima. Então, você tem que fazer toda essa leitura que não é o setup cru, é o setup dentro do contexto que aqui justificava vender, porque falhou uma H3, então o mercado tende a fazer duas pernas para baixo. Então, sim, tem todo um contexto por trás. Por isso que eu nunca parei para ficar fazendo as estatísticas do que o Brooks ensina, porque cada caso é um caso, meu. Sim, é muito... detalhes são determinantes em direcionar o mercado para alguma situação. Os detalhes são determinantes. Então, não dá para você mensurar necessariamente, nossa, toda cunha vai dar certo, e se der, quando não dá, você reverte, porque pensa nessa que essa aqui foi uma bandeira de alta em forma de cunha. Uma puxada, duas, três, falhou. Tecnicamente, era para ela explodir para baixo. E até que ela explodiu, né? Ela fez, não explodiu, mas foi para baixo. É um setup muito interessante, até dele que eu vou falar depois. Olha lá, ó. Falhou a cunha, só que não falhou de forma tão simples. Ó. Ela veio aqui, não acelerou, subiu. Então, de novo, às vezes a pessoa poderia estar comprando aqui, que aí deu uma ai. Foi ai? Foi ai. Deu uma ai aqui, o mercado foi para cima, você poderia ter quase recuperado aqui o teu loss, mas aí você tem que ter coragem de entrar de novo, né? Acreditando que a cunha falhou, faria duas pernas para baixo, fez, e ela o alvo, ó, exato. Ó. Agora, como fazer estatísticas disso, não sei, a simplicidade, porque você vai fazer uma anotação lá, essa H2 na média de 20 funcionou, mas qual era o contexto, entendeu? É isso que eu acho mais complicado fazer estatística. Mas, para quem é mais objetivo, pode fazer. Eu não vou falar que é perdido, isso jamais. Entendi. Tipo assim, era como tipo você fazer a anotação, como exemplo, aquela anotação É que o a gente diário faz de sempre no trade, monitor. né? Isso, só para assim, você falar, isso aqui foi um H2, assim. Mas é isso. Não, claro, não é perdido. Tanto que os É, traders mais experientes que eu e mais velhos, pega o André Machado, ele bate muito nessa tecla. O trader tem que fazer diário de trade. Aí, se para você serve e é bom e você vê evolução nisso, faça, cara, faça. Eu, particularmente, não. Eu prefiro gastar o meu tempo estudando, né? Porque eu estou focado, por exemplo, no curso grande do Brooks, transcrevendo ele. Ninguém fez isso ainda que eu conheça, que eu saiba, ninguém fez isso. Traduzi todos os slides dele, tudo que ele fala eu transcrevo e faço. É um livro, é um trabalho de um livro que eu uso na mentoria, né? Para aplicar para os meus alunos na mentoria. Então, eu prefiro focar nisso porque cada dia eu enxergo uma coisa diferente. A minha visão muda, pra você ter ideia, muda tanta coisa que, para mim, vale a pena eu gastar meu tempo nisso. Pegamos um trade aqui antes de ontem mesmo, ó. Aqui, ó, essa alta aqui. Ó, mesmo contra toda essa queda aqui, nessa barra aqui, eu falei, compra. E ainda dei a projeção. Ó. A projeção é essa aqui, ó. Olha lá, ó, 15 pontos que deu, foi até mais. Mas deu esse trade aqui de 15 pontos. E uma coisa que eu tinha visto no curso grande no dia anterior, 1 ou 2 dias anteriores, o fenômeno que aconteceu aqui. Então, por isso que eu prefiro gastar o meu tempo, no meu caso, que né, já estou mais consistente, já estou conseguindo levar meses positivo, eu não gasto meu tempo mais com isso. Talvez porque subconscientemente eu já sei o que funciona, o que não funciona, e quando dá errado, o que eu vou fazer para consertar. Agora, para quem está iniciando, aí sim, realmente é importante, até para vocês ganharem confiança. Ó, esse setup, quando acontece nessa situação,
O único problema é que, né, o gráfico nunca vai se repetir exatamente igual. Tem hora que você vai interpretar uma situação como H2, tem hora que não. Tem hora que não vale a pena interpretar como isso. Só digo para vocês outra coisa, já que a gente entra em setups. Gente, o mercado é muito repetitivo. Só muda as formas. Vocês têm que desenvolver a leitura do barra, mas o mercado é muito arroz com feijão, sabe? Mas eu não sei se é porque depois que você vira mecânico, qualquer carro básico, qualquer fusquinha que aparece lá, você arruma com a maior facilidade. Lógico, só vai complicado quando ficar um carro mais complexo, claro. Aí você precisa de ferramentas mais complexas. Mas daquilo dentro do que é básico, sempre de qualquer coisa, você sabe fazer alguma coisa. Um bom pedreiro, sempre eu acho incrível, um bom pedreiro, ele vem, ele pega o que tem de ferramenta, ele precisa fazer um andaime, ele olha a região ali, opa, aquele pedaço de pau me serve, aquele ali, aquele outro, faz um andaime, faz o que tem que fazer, porque eu tenho que improvisar. O que eu queria deixar de mensagem é isso. Aqui também tem hora que você tem que improvisar. Tem hora que tem stop que tem que ser estopado, tem hora que não, você segura um pouquinho que o mercado volta. Beleza? Então, voltando à planilha, que já que a gente entra em setups. As informações, então, vão ficar essas, básicas. Vai acrescentar a coluna, então, imposto de renda, que é fundamental. E o Rogério tenta aproveitar, então, dessa aqui também alguma coisa que seja interessante. Margem. O que é essa margem? Margem para o contrato. Né? Ah, tá. A margem... verdade. Versus contrato. Beleza. Eu coloquei 1.000 aqui porque para quem, né, às vezes quer começar com 1.000, não é o ideal, mas quem tem uma capacidade técnica e adota determinados setups, é possível. Mas você vai ter que ter paciência e ficar o dia inteiro em frente à tela e esperar uma ou duas oportunidades. E se essa oportunidade for embora, tchau, não tem jeito mais. Aí você deixa para o próximo dia. O ideal para operar o dólar seria assim, ó, no mínimo do mínimo 3.000, mais tranquilo é 5.000. Por isso que eu pus, você vai mudar de quantidade de contrato a cada 5.000. Ponto 2, gente. Você sabe que a maior dificuldade de transição é o tal do 1 para o 2. Porque você está dobrando. Você está buscando mais ou menos 250, lembrando que não é 250 exato. Tem dia que você vai fazer 270, 300 ou menos, tá? Mas qual que é o problema? Quando você entra com 2, você já está buscando 500. E, cara, é um salto muito grande. E até para o 3, é um salto também já um pouquinho grande. Depois disso, começa a facilitar. Porque, ó, do 1 para o 2, foi 100% que você teve que aumentar, né? Do que você já estava operando. Do 2 para o 3, já mudou para 50%. Então, ó, eu operava com 2, aumento 1. Psicologicamente, na hora que você está vendo ali o número, por isso que eu até te falei, deixa o valor de lado, usa número de contratos, quantidade de contratos ali, pontos, deixa pontos, para você esquecer número, que senão você pira nisso aqui. De 2 para 3, já mudou para 50% de aumento. Aqui, 25%. Na hora que chegar de 5, fazer uma transição por 6, já é mais fácil. É uns 15%, né? De 7 mudar para 8, 10 mudar para 11, pronto. Se você conseguir chegar nessa fase aqui, lógico que olha também aqui o valor. Mas você vai operar com isso, vai operar de forma tranquila. E tem um outro fator também. Se você já está fazendo um bom valor que te satisfaz, R$1.000, cara, aumenta a margem. Em vez de a cada 5 eu aumento um contrato, a cada 6, 7. Porque quanto mais margem você tiver, menos risco você se expõe e mais tranquilo você opera. Isso é importante, tá? Então, se você chegar a ter, por exemplo, sei lá, vamos na situação hipotética, ter uns 100 mil na conta. Em vez de operar com 20, você continuar operando com 10, cara, e fazer 2.500 por dia, você está operando bem mais tranquilo. Você tem R$10.000 por contrato. Vocês conseguiram captar essa mensagem? Então, assim, às vezes, quanto mais recursos você tiver, não fica com, nossa, eu tenho que bater 1 milhão até o fim do ano, não, porque você está com 20 contratos, cara.
109 mil. Mas se você fizer uma cagada com 20 contratos e você perder a mão, você não vai perder 5, você vai perder 20 mil no dia. Aí você perdeu 20 mil, acabou com a tua mentalidade, você vai ter que voltar um tanto de contratos, vai ter que diminuir, ou você vai querer recuperar tudo no dia seguinte. Vem aquelas coisas que nós já discutimos várias vezes, abalo psicológico. Então, quanto mais você se desalavancar, e se desalavancando com o tempo é melhor, mas isso aí vai ter que ser gradativo e de cada um. Tá? Não tem como eu falar aqui para vocês de forma automatizada. Isso aqui eu fiz de forma automatizada, que serve para mim, mas ainda assim não sei se vai dar certo. Não sei se vai correr do jeito que eu planejo. Mas, porque também tudo é assim, você faz um planejamento, no meio do caminho você adequa esse planejamento, né? Você muda. De repente eu mudo aqui para 25, para 20. De repente o mercado está muito volátil vários dias, eu tenho que aumentar isso aqui para 30. Porque no mercado que está andando 150 pontos, igual teve dias atrás, cara, 30 pontos era uma barra. Então, você não pode também só buscar só 25, você tem que buscar 40. Entendeu? Então, tem fases que o mercado vai estar andando 50 pontos no dólar. Fazer 25 é muito. Aí tem que diminuir para 10, para 15. Tá? Então, vamos pensar, tem que ter essa inteligência de mensuração, de medição da mão. Vou até escrever aqui só para lembrar, então, Rogério, mais uma sobre imposto. Aqui é o capital acumulado, né? Acumulado. Aqui, valor diário. Pois é, faz do jeito que ele sentir melhor. Diário. Meta, né? Meta diária, né? Esse é o saldo, né? Saldo diário. A meta é essa aqui, ó. Meta é pontos. A meta você deixa sempre em pontos. Aqui é a meta, aqui é a quantidade de contrato. Né? Aqui é saldo inicial, que acaba que acompanha não, esse aqui é o que você vai ter no dia, no início do dia. Por exemplo, isso aqui foi o dia 10 de janeiro. É quanto que você tem no início do dia, ganhou, quanto que você tem no final. Ô Leandro, Oi. é bom definir o limite de loss também, né? Não, eu vou falar disso. Vou falar disso. Primeiro, meta. Fechou isso aqui, então, da planilha, vocês entenderam? Aí o Rogério vai fazer. Se for o caso, ele vai, né, me pedir opinião ou vai pedir até no grupo. Né? Vou dar uma sugestão. Como aí no saldo, no início do dia, já é um saldo do caixa. Então, onde está saldo, vou dar uma sugestão. Coloca como meta financeira, que a meta financeira é bater 250, né? Se ele ganhar R$250 nesse dia, 25 pontos de meta. Então, a meta em pontos financeira. E a meta financeira. Tá. Que aí não importa também como o cara vai fazer. Se ele vai fracionar a entrada, às vezes ele vai buscar uma situação que vai acontecer aqui, ó. Quando você estiver com 2, 3 contratos. Vale a pena só fazer os scalps e buscar 3 trades de 10 pontos? Ou faz um trade com 3 contratos, faz parcial, leva o resto até enquanto o mercado estiver dando, que é o jeito que eu opero, né? O Trade System. Igual eu fiz quinta-feira. Quer ver, ó? Como é que eu fiz quinta? Eu entrei com 3 contratos aqui nessa barra. Eu saí, um por um, eu saí com um contrato. Foi esse dia? Não, não foi esse dia aqui, não. Aqui, foi esse aqui, ó. Eu entrei com 3. Saí com um por um. Saí com o segundo na mínima do dia. Saí com o segundo aqui. O outro eu fui levando barra a barra. Só que na hora que eu enxerguei a linha, que tinha essas duas linhas aqui, ó. Acabou que eu saí antes do tempo, rapaz. Não foi nem... Eu acabei me lascando, ó. Eu saí aqui do terceiro contrato. Financeiramente, deu R$500, ó. Financeiramente aqui deu 500. Mais ou menos 100 aqui, mais ou menos 150 aqui, 250 e aqui deu uns 25. Financeiramente, 500. Mas se eu estava com 3 contratos, eu já poderia ter matado 750 se eu segurasse o barra. Que eu precisaria de mais, aí eu precisaria fazer mais 250 no dia. Lá, se eu tivesse segurado até aqui mais ou menos, tinha feito mais uns 20, e depois uma entradinha de 5 pontos, eu até ficava quieto, né?
Ah, tem que fazer 750? Faz só 700 também, já tá bom, já tá dentro. Mas o Diner deu outro trade ótimo. Ó. De novo aqui, poderia ter entrado com 2 buscando 10 pontinhos, já dava mais 200. Pronto. Superaria a meta. Superaria a meta. E agora, como você vai fazer isso também? Cada um vai ter um jeito, não tem como automatizar isso. Cada dia de um jeito, cada um vai fazer uma interpretação. Às vezes eu acho um negócio uma ótima entrada, tem gente que acha que é péssima. Então, quanto a isso, cada um vai ter que gerenciar aí de uma forma. Beleza? Mas isso aqui é só para ter uma noção, gente. E ter, igual eu gosto de tirar um cochilinho depois do almoço. Almoço, meio-dia, tiro o cochilinho e volto para a sala lá pelas 2 horas. Ué, se eu tiver que bater a meta, não bati ainda até meio-dia, eu vou ter que ficar à tarde, largar a mão do cochilinho. Né? Vamos ficar ali de olho no mercado, porque às vezes dá ótima entrada, é meio-dia e meia. Notem para vocês verem como meio-dia e meia tem que estar dando entrada. Aqui, ó, essa entrada aqui, meio-dia e 45. Ó. Esse trade aqui, como foi top, fácil. Aconteceu meio-dia e 50, acabou ele aqui, meio-dia e 15, 1h15. Então, ou seja, não tem descanso, não. Quem quer operar e fazer isso aqui, mas, gente, é meta, dinheiro, é profissão. Querem viver disso? Vai ter que abrir mão do cochilinho da tarde. Às vezes, é igual tem um aluno na sala que ele brinca, né? Ele pega uma marmitex e vai comer em frente ao computador, véio. Justamente para fazer isso. Beleza, mas cada um gerencia do jeito. Aí, igual o aluno aí que sugeriu, eu vou pôr aqui, ele vai fazer o diário de trade dele. Quais, por exemplo, nesse dia aqui, quais setups ele utilizou? Aí ele anota aqui, então, né, vai ficar a planilha, no espaço em branco para frente, quais os trades que você fez e quais que deu certo. Né? Eu entrei por tal motivo principal. Todo trade tem que ter 2, 3, 4 motivos. Você não precisa escrever os 5 motivos aqui, mas todos têm um motivo principal. Que sempre eu costumo pôr lá no meu recap o principal. Então, para mim aqui, ó, bandeira de baixa em forma de topo dupla. Aí você põe esse setup. Mas esse aqui é um M2S, aqui teve uma cunha alinhada, ó, uma puxada, 2, 3, reversão de 2 barras aqui. Eu tive os meus vários motivos para vender. Teria, né? Eu não vendi, não, só delineei o pessoal caso acontecesse, e aconteceu. Mas se eu vendesse aqui, o motivo principal, aí você anota. Você põe aqui o motivo principal desse trade, né? Foi tal. Beleza? Superado a planilha? Superado não, né? Se surgir mais alguma ideia, vocês falam, a gente acrescenta aqui. Aí depois eu vejo com o Rogério. E o Rogério, qualquer coisa, vai apresentando para a gente lá no grupo. Aí se alguém sugeriu, viu alguma coisa mais interessante para pôr também, pode sugerir. Porque tem gente que não está nem aqui hoje, né? Então, aí eles vão assistir o vídeo no YouTube depois, vão ter outras ideias e fazer outras sugestões. Tudo com respeito, tá, gente? O Rogério, por exemplo, vai ter o trabalho de fazer. Quem for dar alguma opinião, dê com respeito, né? Não deprecie o trabalho que a pessoa teve de fazer. Eu já vi acontecer isso. Às vezes, igual eu uma vez, eu estava numa mentoria, eu fiz a planilha, coloquei as ideias desse jeito, mais ou menos, aí veio um que deu um negócio, eu achei meio desrespeitoso a forma com que ele fez. Tipo assim, não valeu nada o que eu tinha feito, sendo que ele só pegou a minha e estruturou, né, melhor. Beleza, a ideia é essa. Pega essa aqui, que é um básico, e estrutura melhor, sem depreciar, né, o que o Rogério vai fazer. Beleza. Superado planilha. Recurso para operar. Acaba que volta aqui para a planilha. Gente, eu pus R$1.000, mas se o cara tem 1.000, 2.000, até 3, o dólar é pesado. Às vezes, né, você vai querer ir para o índice. Na minha opinião, eu não acho o índice mais leve, não. Ele é mais barato, tudo bem, mas às vezes que ele vai, que não vai, te estopa. Para mim, acaba que dá elas por elas. Mas beleza, entre vocês tem gente que é mais especializado no índice, vai saber operar mais do que eu, então vocês têm mais propriedade para pensar aí o que é um valor ideal por contrato no índice. Talvez é R$3.000. Eu fiz um curso na época, era Caio Possiede, para ele era 3.000 no dólar, 1.000 no índice.
Hoje eu não concordaria com isso naquela época, né? Hoje pode ser que ele pensaria diferente, mas 2.000 talvez seja um valor ideal para começar. Dólar, eu acho que assim, no mínimo uns 3.000, mas, igual eu falei, vamos pensar no pior. Quem tem só R$ 1.000, quais os melhores setups? Cunha é o primeiro. Por que Cunha? Porque se tiver a Cunha, independente de quem for, se for uma instituição entrando, o stop está na Cunha. O stop da instituição, o stop técnico que o Brooks ensina, tem que ser na Cunha. Então, por exemplo, quem vendeu aqui, ó, stop técnico está aqui em cima. Então, não é não é aquele stop técnico no qual quem vendeu aqui, ó, quem vendeu aqui, essa primeira L1 depois dessa queda forte, onde está o stop técnico do sujeito? Quem vendeu a 37, vocês sabem me dizer onde está o stop técnico? 37? Aqui em cima, né? O stop técnico está aqui em cima. Às vezes pode estar nessa barra de tendência ou até aqui, talvez pode ser aqui também. Mas, gente, aí você olha o tamanho do stop técnico. 52 pontos. O caboclo tem R$ 1.000 na conta. Ele vai entrar nesse trade aqui? Não pode, porque é facinho ele ser passado. Tanto que... Ah, não, ele deu o alvo, beleza. Deu o alvo 1 por 1 antes de voltar a corrigir. Agora, fez um topo duplo aqui e caiu, e você entrou aqui, aí beleza, o teu stop técnico está aqui em cima. Porque ó, teve impulso, conseguiu superar essa mínima aqui, não é tão técnico, poderia dar o terceiro, mas o cara já poderia entrar aqui, porque aí também tem o stop, já está a média de 20 para proteger ele. Então, você que tem pouco recurso, você vai ter que esperar esse trade para entrar. Ou você entrou aqui em cima, igual eu expliquei, ou você pode também ter entrado nesse aqui, mas estava muito volátil, arame farpado. Então, já é um trade que não entre, você que tem pouco recurso, não entre aqui, ó, vendido aqui, não entre. Por quê? Você está no arame farpado. É fácil eu falar que agora, nossa, rompeu para baixo. Não, mas enquanto o gráfico está acontecendo, ninguém, não sei se alguém aí tem alguma informação privilegiada, mas, ó, nesse momento você está numa lateralidade estreita. A primeira vez falha. A segunda, então, para baixo pode ir, verdade. Mas também pode falhar, ó, e virar um triângulo expandido. Você entra aqui, o negócio vem só visitar aqui, não dá nem 1 por 1 e volta tudo. Então, esse tipo de trade, para quem tem pouco dinheiro, não serve. Para quem tem mais e pode suportar o stop técnico e gerenciar, beleza, o cara pode entrar. Quem tem 5.000, eu presumo que pode entrar em qualquer um dos que eu vou falar. Quem tem só 1.000, tem que esperar o dia inteiro para entrar nesse aqui, ó. Então, lá, quem tem R$ 1.000 teve que esperar esse e esse, ó, para poder entrar. Quem tem 5.000, poderia entrar aqui, poderia entrar nesse caminho aqui, ó. Quem faz o curso grande comigo lá, ó, sabe como que faz para entrar aqui, porque se for armadilhado, tem uma forma de sair, aí você acaba que faz um scalp e resolve. Tem situações que você vai ter que reverter, então você já tomou um loss aqui, às vezes de 30 pontos, aí, mas se você souber fazer a leitura do mercado, você consegue recuperar. Então, assim, quem tem 5.000, por isso que, né, a meta é todo mundo primeiro chegar a 10.000 para poder ir para 2 contratos. Enquanto não chegar em 10.000, filho, é um contratinho só. E se com um contratinho você não chegar a 10.000, independente do tempo, tem gente que vai fazer isso em 1 mês, tem gente que vai demorar 2, 3 meses. Se você não estiver chegando, é porque você não está apto ainda, não tá, você não deve ficar arriscando o teu dinheiro, não. Beleza? Leandro, depois se puder, fala um pouco sobre o setup da Inside. Ah, beleza. Já vou falar já. Setup da Inside, gente, nós fizemos um estudo estatístico, 2 alunos diferentes, situações diferentes. Até às 11 da manhã, o mercado é volátil. Geralmente ele vai para um lado, se não for, ele vai para o outro. Então, até às 10 da manhã, estatisticamente falando, uma Inside, ó, com exceção, aí depois aí vai entrar a probabilidade. Ó. Quem usou isso aqui sexta-feira no setup da Inside se deu mal.
Mas por quê? A primeira entrada foi a 2, né? Mas vamos falar do lado bom primeiro, depois eu falo do lado ruim. Estatisticamente, a inside, se ela rompeu para um lado, ela tem uns 55% de chance, ou a 60%, dela fazer 1 por 1 dela. Se falhar, então vamos supor, aqui deu uma inside. É inside ou é outside? Não, é outside. Quero achar inside. Aqui quem entrou nessa inside, 55%, 60% de fazer 1 por 1. Olha lá. Gente, olha para vocês verem. Na inside. O cara já fez 7. Tira o tique da entrada e o tique do santo, né? Que você tem que deixar. Então, aqui o cara de 8 pontos, ele fez 7. Fez 7 pontinhos aqui. Se falhasse a inside, vamos supor que não chegou 1 por 1 dela. Não, você não conseguiu fazer o scalp dela. Você reverte. Então, no caso, se não tivesse dado 1 por 1 aqui, ó, eu venderia aqui 80% de chance dela vir 1 por 1. Ó. Então, ou seja, você recupera quase tudo do que você perdeu aqui. Quem tem saldo pode até dobrar, se a barra não for muito grande. E se der loss ainda assim, não te incomoda, você tem 80% de chance. Então, você entrou com 1 aqui, teve que sair com 1, você entra com mais 2. Aí você ganha quase do mesmo jeito. Esses mesmos 8 pontos, tira o ponto do tique, né? Tem que tirar o ponto da entrada, do rompimento da barra e um tique que é o ponto do santo, né? Porque, igual aconteceu aqui em cima, se você põe no tique exato, a saída, o mercado toca na tua ordem, mas não executa e volta tudo. Imagina a raiva que você fica por causa de R$5 por contrato. Olha lá, ó. Porque não chegou a ultrapassar. Se não ultrapassou, encostaria na tua ordem e talvez não executaria. Então, por isso tem que sempre deixar um tique do santo. Se a barra for grande, você deixa até 1 ponto. Se a barra for muito grande, deixa até 1,5 ponto ou 2. Porque já deu muitos pontos, os traders realizam antes do tempo. Esse é o setup da Insight. Qual o problema? Oi. No caso aí, volta lá onde você estava, por gentileza. No caso aí, essa 3, né? Seria a entrada. Aí veio a 4, 5. Mesmo assim, depois dessas outras barras, continua valendo o setup? Enquanto Porque ela volta só ela voltou ali na 7, né? Ainda vale o setup ainda? Não, aconteceu o seguinte. Aí aqui, quem me acompanhou viu eu fazendo. Eu comprei aqui, deu 1 por 1, saí. E depois aqui vendi de novo, ó. Só que eu já vendi não em contexto de inside, ó. O que é isso aqui? Topo duplo. Eu vendi a inside, aí eu já entrei com mais contratos, fiz parcial dela e levei o outro e saí aqui na H2. Então, nesse contexto, aí depende de contexto. Como eu brinco com os traders lá na sala, nem só de inside vive o trader. Ele tem que entender contexto também para aproveitar mais. Mas deu certo. Ó. Aqui, nessa queda aqui, aí eu entrei de novo, mas essa aqui já tinha me tirado. Na realidade, aqui aconteceu até o seguinte, ó, eu entrei aqui com 2 lotes, saí com 1, veio aqui e me tirou no 0 a 0 do outro. E só que aí eu entrei de novo aqui, ó. Então, ou seja, nessa aqui eu ganhei metade do que eu deveria, porque eu não saí de tudo. E aqui eu entrei, aí sim, foi para swing. Busquei mais do que 1 por 1, mas também com mais contrato. Então, o meu trade system é esse. Eu entro com 2 lotes, vamos falar 2 contratos. Se eu entrei com 2 contratos, um eu saio no 1 por 1, o outro eu vejo se o mercado vai vir aqui testar o 0 a 0 e voltar a cair. Foi o que ele fez. Aí eu deixo, né, o outro contrato para ir mais longe, saio na H2, ó. O Brooks orienta a fazer isso. Você sai numa H2 ruim. E aqui ainda deu outra entrada. Para quem quisesse arriscar aqui, eu não cheguei a entrar, não. Mas aqui deu entrada de H2. Você podia estar revertendo aqui, comprando de novo e ganhou de novo. Né? Mas a inside seria isso. A grosso modo, ela, ó, pega aqui. É só você ir olhando no gráfico e faz um estudo. Qual horário? Das 9 às 11.
Porque 11 horas em diante o mercado está cozinhando. O que significa? Você entra em lateralidades estreitas assim, ó. Aí você esquece inside, cara. Você vai ficar fazendo martingale aqui, revertendo e levando ferro. Então, a inside é muito bom setup até às 11. Ô, Leandro, Oi. no caso dessa inside aí que você fez o estudo, tinha 4 ou 5 motivos de entrar nela. Então, o inside com mais motivos é show de bola. Acho que é Melhor máximo do ainda. trio aí, para de rompimento, topo duplo, tem sidebar, tem um monte de coisa aí. Isso, E nesse contexto para subir, também tinha motivos, era uma ai, mas só que vocês têm que entender o seguinte, ó, ai, ela pode ser bandeira final. Aí isso aqui foi falha de bandeira final, essa na hora que você vendeu assim. Falha de bandeira final, tá no reversões. Ai, deu a última puxadinha, só que você não pode deixar de entrar, você está a favor da tendência. Você compra, só que se é uma possível bandeira final, nesse contexto era uma bandeira, poderia ser uma bandeira final, não posso falar que seria, porque é só depois que acontece. Bandeira final, ela pode ser, é um dos indícios que pode ser uma bandeira final. Aí você só vai fazer um scalpzinho, porque é a última puxada. Isso aqui acontece por quê? É para armadilhar traders de rompimento. Ó. Tem trader que só entra, os da análise técnica clássica, eles entram aqui nesse rompimento. Aí a armadilha eles vão ser obrigados a desistir, eles vão desistir mais ou menos aqui, ó. Aí é onde que dá essa lenha para baixo. Então, inside dentro de contexto é melhor ainda. Outras insides boas, após movimentos climáticos, muito climático, terceira puxada, terceira perna. Tem alguns movimentos, aqui, ó, essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui é uma inside que funcionou, mas porque tinha, se eu não me engano, tinha um suporte aqui lá atrás. A cunha aí também. E era uma cunha também. Então, aí tinha contexto para essa inside funcionar. Então, inside é uma das setups. Cunha é um dos setups. Eu ia falar também topo duplo com correção profunda. O problema é que às vezes é correção profunda. Topo duplo, correção profunda. Nesse contexto aqui é muito bom. Foi a segunda entrada, porque teve uma cunha aqui. Deixa eu desenhar a cunha. E é como se fosse uma segunda entrada. Uma mínima mais baixa, foi uma ótima entrada. Então, esperem por isso. Quais outros setups bons? Mas não é tão bom quanto cunha, mas funciona muito bem. H2 na média de 20. Sexta-feira aconteceu? Deixa eu ver aqui. Ó, impulso, H1, H2. Ó. Impulso, topo duplo na média de 20. Ó. Um ótimo setup. Ó, tanto que desabou aqui. Inclusive, eu vendi aqui na sala que a gente estava. L2, né? L2, né? L2, M2S. Aqui, ó, essa sala ainda com ai ainda, ó. Ai, ó. Esse aqui é um setup do Brooks, né? Que parece até viadagem, mas é ai. Deu essa venda aqui, foi espetacular. Ela demorou para ir. Quem estava comigo na sala viu que eu entrei, mas eu estava com problema no computador, precisava sair. Eu falei, já vou sair no 0 a 0 aqui. Eu ganhei uns trocadinhos aqui. Mas se eu tivesse segurado, eu até pus ontem no grupo, era só ter segurado. Ó. A leitura a mim tá perfeita, deu certinho. Eu só não segui isso aqui porque eu tinha que sair para arrumar o computador. E também ir no cinema, né? No cinema é mais importante que ganhar dinheiro. O stop dessa é o que? Acima da 29? Stop é aqui em cima da 19. Porque você não teve ainda um rompimento aqui, ó. Tinha que ter rompimento aqui. Até teve, mas falhou, né? Stop técnico é aqui em cima. Mas depois que caiu aqui, não, eu poderia usar o stop aqui. Não estaria errado, não. Se o preço viesse acima... Porque aqui era um ombro, cabeça ombro também, ó, que eu tinha lido na hora. E aqui é o ombro direito. Se vier acima aqui falhar, o mercado poderia explodir para cima sim. Então, poderia colocar o stop na 25. Agora, o stop na própria barra, não, né? Se você vendeu aqui, querendo ou não, teria que segurar até aqui, pelo menos. Bom, meu ponto de vista. Às vezes você poderia usar a própria barra, porque também deu certo, ó. O mercado, hora nenhuma, fez passar calor, de voltar o preço. Gente, vamos lá, que vai ter um monte de coisa para ver ainda. Então, esses são os setups para quem tem pouco e até para quem tem muito. São setups que você pode adicionar um pouco mais.
Deixa eu ver aqui, o que mais que eu anotei para a gente falar? Desses são setups, vocês veem no dia a dia, o pessoal me acompanha no YouTube, eu vou falando. Que mais? Deixa eu achar aqui. Meta diária, manejo de caixa, né? Que é voltar. Resumo de pullback na média de 20 com correção de 50%. Ah, tá. É o seguinte, quando outro setup bom, você tem uma queda, que essa queda, você tem uma correção, às vezes quando dá 50%. Eu não lembro de nenhum exemplo aqui nos últimos dias. Mas sempre correção na média, se der na média, correção de 50%, é que aí começa a ser mais complexo. O que é suporte vira resistência. Quando acontece o princípio da bipolaridade, tem situações como gap de projeção, diferenciar gap de projeção com gap de exaustão, tem várias situações, né? Aí é mais sofisticado para vocês. Aqui, ó, isso aqui foi um bom trade, ó. Caiu, enrolou aqui, rompeu. Aí, ó, correção de 50% na média, ó, deve ter dado aqui. Se não chegou a 50, chegou perto, ó. Essa venda aqui, ó. Olha lá, 50%. Foi até essa que o aluno, o FX Vale, pôs no grupo. Esse também é um bom setup, ó. Impulso, correção de 50% na média, ó. Você tem aqui linhas duelando. A retração, 50%, mais a média de 20, mais a média do 15 minutos, e aqui uma reversão de 2 barras, ó. Uma ótima venda. Então, você vê, um ótimo setup também, se isso acontecer. Beleza? Imposto, nós já falamos, então, setups... stop, gente. Stop, que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos traders. Se na planilha a gente colocou lá o gain de 25 pontos, vamos combinar o seguinte, não sei se alguém tiver um ponto de vista diferente, porque depende do contexto, mas vamos lá. Eu vou buscar 25 pontos por dia. Geralmente, às vezes, em 3 operações, em 2, às vezes em 1 já dá para fazer. Beleza. O gain é em 3 vezes, né? 3 stops. Agora, e o loss? Gente, se tomar um loss de 25 no primeiro trade, ou por algum motivo, cara, já tem que parar. Eu não falo parar, porque é muito drástico, porque é o seguinte, às vezes o começo do dia é ruim, mas o resto do dia o mercado engrena alguma coisa. Mas se você tomou stop, não deixe naquele momento, ou naquele trade, passar de 25, jamais. Jamais. Chegou a 25, stopa, para, espera o próximo trade. Se for de boa probabilidade, não alavanque e opere com a mesma mão que você está. Quem está com 2 contratos e tomou o stop de 25 pontos, pô, já tomou 500. Aí, se você entrar na próxima, mas deixa agora que essa eu tenho certeza, eu vou entrar com 5. Cara, se você tomar outro stop, você vai simplesmente mais que dobrar teu loss. Pronto, já desandou tudo. E, gente, quem nunca aconteceu isso e quem nunca, no mínimo, ouviu falar, ganhei dinheiro o mês inteiro, perdi no último dia, perdi tudo. Ganhei 2 semanas seguidas e um dia perdi tudo. Por quê? Estava alavancado. Tem a história que eu contei minha, em dezembro. Eu estava entrando de 100 contratos, buscando 2 pontinhos. Fiz 35 mil em 2 semanas. Fui lá, até troquei a moto. Falei, o mercado é fácil ganhar dinheiro mesmo, é bom. E fui lá, troquei a moto, peguei a moto zero e tal. Isso foi na sexta. Na segunda, perdi 40. Porque na primeira operação perdi 10 mil, na segunda perdi mais 10. Chegou no fim do dia, estava menos 36 mil, mais as taxas, deu 40 mil reais de loss. Ou seja, 2 semanas inteiras trabalhadas, eu consegui fechar meses positivos. No meu relatório estava lá, 60 mil de gain, 40 de loss, sobrou só 20. Você vê, mas se eu não tivesse feito a cagada dos 40, fechava o mês com 30, né? Às vezes com 40. Então, não alavanque. Alavanca é igual crime, não compensa. Então, não alavanque. Então, stop loss, respeitem. 25 pontos. Se o teu financeiro do dia que está buscando é 25, não perca mais que isso também. Tá? Até porque, para fazer os 25, você vai usar uns 2 ou 3 trades na maioria dos dias.
principalmente se estiver em lateralidade. Aí por que na hora de tomar loss você vai aceitar um loss de 25 também? É porque você fez a entrada errada, fez antecipada ou não teve paciência de esperar um bom trade. Concordam? Alguém tem uma posição diferente? Então, beleza. Superado o stop, manejo de caixa, né, que nós já conversamos. Então, beleza, tá tudo aí, né? Que coisa, reassistam o vídeo, nós vamos trabalhar melhor na planilha e disponibilizar para todo mundo no grupo, tá? Quem está assistindo esse vídeo pelo YouTube depois, só pedir lá no grupo, a gente sempre vai repostando, na hora que estiver prontinha eu vou repostando ela. Agora, chamar vocês o seguinte, ano novo é cheio de promessas, né? A gente traça um monte de metas, eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia, eu vou virar vegano. Não, vegano não, isso eu nunca faria, não. Mas aí você faz aquele monte de promessas, né? Vou fazer um monte disso, daquilo. Gente, a meta que nós temos que bater é essa. Não fica criando um monte de metas e promessas, não. Essa é a nossa meta financeira. Com essa aqui vem todo o resto depois. Se você tem dinheiro no bolso, você vai para a academia sossegado, vai fazer pelo menos uma caminhada, você vai estar feliz e vai diminuir o álcool, vai beber menos vezes, você vai se preocupar com a sua saúde, você vai ter dinheiro para pagar para ter saúde, dinheiro é a base para um monte de coisa. Então, essa é a meta. Gente, não adianta usar, aos homens aí, não adianta usar calcinha amarela, que vai trazer dinheiro, não. Nem cueca. É estudando, se preparando, sendo disciplinado, tá? Não existe, vou passar o final de ano com a roupa branca que vai me trazer paz. Gente, no day trade não tem paz, não. De vez em quando tem trade que 10 segundos te dá resultado, tem dia que dá dor de cabeça. A minha turma mesmo me acompanhou, acho que foi, não sei se foi essa semana ou foi semana passada. Eu tive um trade que eu fiquei 45 minutos nele, num negócio de vai, não vai, mas me deu uma dor de cabeça. Deu gain, beleza, mas foi 45 minutos sofríveis. Então, assim, aqui não tem promessa de vou pagar croissant com um day trade, não. É sofrível, tem hora. Tá? Então, oi. Então, uma pergunta aí no chat sobre os travamentos da plataforma, né? Se é interessante colocar esses travamentos aí, não Cara, operar. depende de cada um, né? Porque é o seguinte, meu ponto de vista, cara, se você não tem a disciplina de seguir o que você tem que fazer, cara, é complicado, né? Agora, tem gente que realmente não tem a disciplina, então põe. Eu nem sei como que põe, né? Tem um lugar lá que você, né? Depois vocês pedem ajuda um do outro aí e fazem. Mas primeiro a pessoa que tem que ser trabalhada é você mesma. Se algo está te machucando, te ferindo, você vai ficar cutucando ali com a faca? Claro que não. Você não pode ser autodestrutivo, principalmente no day trade. Então você tem que ter disciplina. É igual um casamento, um namoro, um relacionamento tóxico, né? Você não pode ser mulher de malandro. O cara, o teu marido te bateu uma vez, ô filha, tá bom, você pode até perdoar. Se a pessoa vacilou uma vez, errou uma vez, pode nunca mais repetir. Mas se ela fizer a segunda vez, ela vai sempre fazer. Se alguém, o teu funcionário te roubou uma vez, para quem é empresário, sei lá, dependendo do contexto, você pode até perdoar. Mas se ele te roubou a segunda, cara, não tem perdão. Mesma coisa day trade. Vocês têm que ter a disciplina. Se deu errado uma vez ali e tal, você não teve a disciplina, beleza. Mas se você realmente é compulsivo, aí tá, põe a trava, às vezes é melhor, né? Eu não gosto da trava, sabe por quê? Às vezes aparece um bom trade depois e aí eu não entro porque eu estou travado. Aí naquele dia eu não estou podendo mais operar. E eu poderia ter recuperado pelo menos parcial. Porque o Brooks fala isso. Se você está no loss no dia, você vai ficar acompanhando o mercado, se você estiver disposto, né, mentalmente, psicologicamente, você ainda está disposto, você vai ainda acompanhar, porque se surgir oportunidade, porque às vezes surge, gente. Às vezes o mercado vai engrenar uma coisa dessa aqui, ó, 3 horas da tarde, quer ver? Vamos pegar aqui um movimento. 3 horas da tarde, engrena isso aqui, ó. Aqui, ó, você vai entrar aqui e pegar isso aqui. Talvez você ainda recupere o teu loss.
E só de recuperar o loss já é ganho. Entendeu? Aí se você travou, acabou. Você já não... Agora, lógico, aí tem gente que é indisciplinada, eu não sei falar por esses. Se você realmente é autodestrutivo nesse sentido, aí você vai ter que pôr trava mesmo, né? Não tem o que fazer. Porque tem gente que põe trava até no game. Né? Se eu já ganhei R$500, eu não entro mais. Gente, para aí não. Se o mercado está te dando, aproveita. Né? Se está tendo oportunidade, aproveita. Respondi isso? O que vocês acham? Vocês confirmam, conformam ou contrapõem? Disciplina é fundamental. Ô, Rogério. Opa, eu só contar uma historinha aqui para descontrair. Essa questão da trava no game é igual a história do português, falou para o outro, vem para o Brasil que aqui é fácil ganhar dinheiro, a gente acha dinheiro na rua. O português veio para cá correndo, saiu ali do aeroporto de Santos Dumont, a primeira calçada tinha nota de R$100. Ele pegou e chutou a nota e disse, vou começar depois do almoço. Juntar dinheiro. Mais ou menos é botar trava em game. Você deixar dinheiro na mesa, besteira. Não, besteira, realmente. Nisso eu não sou a favor nem para um nem para outro, mas você tem que ter disciplina. Mas se não tem disciplina, vale tudo, gente. Se não tem disciplina, põe a trava, né? Alguém mais queria acrescentar alguma coisa? Rogério, nessa questão da planilha aí, cara, pensando alguma coisa aqui, por exemplo, você poderia fazer algumas abas aí embaixo da seguinte forma. Por exemplo, você fez o resultado, a meta é R$250. Você fez o resultado, deu lá, por exemplo, R$200 hoje, ou deu R$500 hoje, de uma forma que você insira o valor e ele vai mostrando para você se você atingiu a meta ou não, você entendeu? Acho que você lança o seu valor no dia, em algum lugar, e ela alimenta a outra aba mostrando, fazendo tipo um dashboard, você entendeu? Se está positivo ou se está negativo, né? Dentro da proposta. Se hoje eu deixei, Mas eu porque hoje tive fez a 1000. superação da meta, ou eu não consegui atingir a meta, quanto que falta amanhã, por exemplo, entendeu? Pode fazer isso aí até no mês, né? Fechamento por mês, porque no dia fica um pouco, talvez, a questão da mentalidade frustra muito. A pessoa ficar vendo 2 dias de loss, talvez o fechamento do mês, a minha meta é X reais nesse mês. Então, acho que fica mais fácil. Dá para fazer, sim. Eu abro uma aba embaixo, tipo um dashboard mesmo. Bacana. Beleza. Mais alguma coisa, meu povo? Tranquilo, eu acho. Abordamos. Foi uma boa aula, foi bacana. Parabéns aí pela sua demonstração aí, top. Eu vou pôr aqui o link, quem não faz parte do grupo ainda, não sei se entrou aí por convite de outro, entra no grupo nosso, o Telegram. Eu tenho muito conteúdo no YouTube, tá? Muitos setups. Esses setups que eu falei aí tá distribuído no YouTube. Então, quem quer fazer, gente, acha um meio. Quem não quer, fica achando desculpas. Tem de graça todo um monte de setup. Lógico, aí eu recomendo, assistam os livros, façam os cursos do Brooks, o curso grande, entra na sala que você vai ter o nosso apoio, ali a gente fala as entradas, quando dá loss, como nós vamos corrigir, tudo isso é planejado, então quem tem condições entra na sala, acompanha a gente ali o dia inteiro praticamente, porque aí a gente une forças e um vai ajudando o outro, tá? Quem não tem condições vai acompanhar das 9 às 10 pelo YouTube. Todo dia eu transmito Mercado ao Vivo. Essa semana, normal, né? Só sexta, né? Que não vai ter pregão. Mas também não dá para prometer nada essa semana, porque essa última semana do mês, a volatilidade cai demais, fica perigoso. Então, se vocês querem tirar um descanso também, essa semana. Porque aí, dia 2, começa... Mas quem está disponível acompanha, justamente porque não pode perder a prática, né? E às vezes surgem oportunidades. Eu lembro do primeiro jogo do Brasil, o mercado foi uma porcaria. Fez uma lateralidade estreita ali que não tinha o que fazer. Aí no segundo jogo do Brasil, eu falei, não vou acompanhar o mercado não, porque vai ser uma porcaria. No segundo jogo, o mercado deslanchou. O mercado foi para um lado lá, então, ou seja,
qualquer dia, qualquer momento do mercado ali, é uma notícia, é um price action que é acionado ali, que dá para ganhar dinheiro todos os dias. O Brooks ainda até divide o dia, assim, os dias normais em 3. Primeiro movimento, segundo, do que geralmente é lento, é devagar, é estreito, e tem o terceiro, que ele fala que é as 2 últimas horas do dia. Então, é as 2 primeiras horas que é melhor para ganhar, ou também para perder, e as 2 últimas horas. Eu considero que seria o seguinte, das 9 até as 11, está ficando muito bom para operar, muitos dias a gente já consegue bater a meta, das 11 até meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora, está cozido, às vezes dá algum trade ali no meio, mas até as 2, cozido, mas deu 2h30 até as 5, tem dado os bons trades também. Todo dia? Não. A gente está operando o dia inteiro na sala, assim, ou pelo menos sempre dando uma olhada, 3, 4 horas, 2 vezes por semana dá ótimos trades. Os outros 3 dias, não. Os outros 3 dias é cozinha, fica ali devagar. Então, é relativo, não tem como falar que tem fórmula automática, não. Fórmula fácil, né? Alguém mais? Acrescentar alguma coisa? Podemos encerrar? Horário da sala do dia todo é dia 9 até às 6 da tarde. Mas o que acontece? 4h30 até às 5 a gente faz um recap. A gente não opera, não. Das 4h30 até às 5, a gente faz um recap do dia, todas as entradas factíveis do dia, de price action, por ordem stop. E das 5 às 6 a gente faz um replay, né? Mas os alunos têm que querer fazer replay. Porque às vezes ninguém fica. Eu tenho na sala hoje uns 20 alunos, mas a maioria, à tarde, das 5 horas, não sei se o que acontece, a maioria some, então eles não estão a fim de fazer o replay. Mas eu estou ali à disposição para fazer, tá? Para os que estão entrando, ficou 2 ali, ficou 3, a gente faz um replay. Esse replay era às 7 da manhã, só que também tinha o mesmo problema. Tinha 2, 3 alunos só de 20, a gente acabava que fazia todo dia. Mas agora dá 5, às vezes só tem um aluno, tal, aí, mas se vocês quiserem e tiverem, tem um replay ali que a gente faz juntos para exercitar as entradas, ver como é que funciona, principalmente os mais novos. Tá? E o preço é irrisório, gente. Atualmente é R$300. Só a sala mesmo, aí, principalmente nos últimos dias, um dia você paga a sala, no máximo 2 dias. O resto do mês é ganhar dinheiro. E querendo ou não, você tem um apoio nosso ali, tem alunos já experientes, que a gente tem a mentoria nossa, que já está uns 6 meses durando. Então, tem vários alunos com uma experiência ali de mercado, a gente operando juntos. Então, isso aí, estamos juntos. Beleza? Podemos encerrar? Então, beleza. Forte abraço. Eu vou estar estudando hoje durante o dia, ainda mais eu só vou tentar arrumar meu computador aqui agora. Se eu arrumar, eu vou ficar o dia inteiro aqui. Vocês podem chamar no privado, qualquer dúvida. Forte abraço, então. Até a próxima.